Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que o Espírito Santo de Deus tem liberdade de entrar no seu lar para te abençoar, você e toda a sua casa. Não esqueça o seu copinho com água, de colocar do lado do seu aparelho. No momento da oração, você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Repita comigo essas palavras, você também está no lugar da eternia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, a minha casa, a minha família, o meu coração. Peço, Senhor, a Deus, para fazer um milagre na vida do membro da minha casa, Senhor, em cada um deles, da casa de cada um dos meus irmãos. O Senhor alcança a vida de cada um agora, levando o bem mais precioso que é a salvação, Senhor. Coloca dentro de cada um deles o querer mudar, o querer ter vida com Deus, querer ter vida transformada, em nome de Jesus. Pai, eu também te louvo e te agradeço por cada vida que aqui já se faz presente, desde pequenininho ao mais velho. Que o Senhor abençoe todos nós em nome de Jesus. Pai, eu também quero te agradecer, Senhor amado, pelo diaconato que passou aqui pela manhã. Os irmãos que passaram aqui pela manhã, Senhor, o Senhor continua abençoando, Senhor, continua as bênçãos do Senhor sobre cada lar, cada vida, cada casa de uma maneira poderosa e especial. Pai querido e soberano Deus, também entrega nas tuas mãos o diaconato desta noite. Entrega, Senhor amado, cada irmão que já entrou nessas portas, aqueles que estão preparando para vir em direção à tua casa. O Senhor traga em paz e segurança em nome de Jesus. O Senhor abençoe de maneira poderosa a tua diaconato, Senhor. Alcance também o nosso Abraão, pastor Marcos, toda a sua casa, dando saúde, proteção, livramento, cuidado do Senhor para esta família. É no nome de Jesus que nós te pedimos, e é no nome de Jesus, ó Pai querido, que nós te agradecemos hoje e sempre. Senhor, abençoa a missionária do mês, que é a nossa irmã Sandra, com toda a sua casa, Senhor, dando saúde, proteção, livramento, cuidando dela de todos os seus. Pai, eu também te peço pelo município de Baldim, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa, Pai, em nome de Jesus. Não é Baldim, Pamplona. Que o Senhor abençoe esse município de uma maneira poderosa, que o agir, o mover das tuas mãos, seja com nossos irmãos, seja com os pastores que ali têm as igrejas, Senhor amado. O Senhor alcança cada família, abençoa de maneira poderosa, em nome de Jesus.
também, ó Deus, o país do Irã em tuas mãos, Senhor. Tenha compaixão, Senhor, desse país, tenha misericórdia, que ali, Senhor, possa ser implantada igrejas do Senhor, que o Senhor possa falar no coração daqueles chefes, Senhor, de uma maneira poderosa, que o Senhor possa mostrar para eles que só o Senhor é Deus e não há outro, que eles possam curvar diante de Ti, Senhor, e que ali possa ter, ó Pai, a igreja do Evangelho Quadrangular e mais denominações, em nome de Jesus. É que nós pedimos em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo
Jesus. Sangue é forte, seu sangue é forte, alimenta minha alma. Seu sangue é forte, Jesus. Seu sangue é forte, seu sangue é forte, alimenta minha alma. Opera em mim, 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 eu cantarei em seu louvor. Opera em mim, 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 eu cantarei em seu louvor. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça um Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, nosso Senhor, suas palmas, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso Tu és, Senhor. Tem um hino que fala assim, né? Buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Tu és santo, 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 Senhor. Quem sabe o que vai acontecer aqui na sexta-feira? Amém, né? Todos estão convidados. Quero ver o rostinho de todos vocês aqui. Quem não vir vai perder, que é muito gostoso. Você que nunca participou do encontro da melhor idade, né? Que é da terceira idade, vai ser muito bom, muito gostoso. Conto com vocês aqui, amém? Glória a Deus. Maravilhoso que é, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por este momento tão maravilhoso que o Senhor separou para nós esta noite, que está na tua santa e preciosa presença, Papai. Sinta o anjo do Senhor aí na igreja. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. Dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. Dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. Glória a Deus, nós que suas palmas, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Agora você está sentado, coloque sobre os seus pés. Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, mas vamos bem forte em nome de Jesus. Muito glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Filho de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está aí assistindo o culto em algum lugar, que a bênção esteja sobre você. Estamos na semana da saúde. Que este momento o anjo do Senhor esteja passando, trazendo esta bênção para a tua vida. A saúde física, espiritual e mental. Saúde por todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que ao longo deste culto, Deus esteja te curando para a glória do Senhor. Mas nós também estamos nos 40 dias de milagres. Milagres esses que a gente para pensar em 3 milagres. Um pela nossa vida, um pela vida da nossa casa ou família, e o outro pela a nossa igreja. Você já pensou quais são os milagres que você vai pensar neles? Então, feche teus olhos e pense aí em 3 milagres, começando pelo seu. Qual é o milagre que você quer? Vai pensando no milagre pessoal.
pensa no milagre para você. Você está precisando. Agora pensa no milagre que você precisa para a tua casa ou família. Quando a gente fala casa, onde você mora. Família, porque às vezes a pessoa já não mora mais junto com você. Já tem a casa dele, a casa dela. Mas eles estão precisando de milagre. Aonde eles estão morando? Glória a Deus. E agora pensa no milagre para essa igreja. O que essa igreja está precisando? Que essa obra ela está precisando. Mas para isso acontecer, tem que ser um milagre. De orações já fez muitas, mas resposta não tivemos. Mas nós temos o pensamento com o nosso Deus, que pode sondar os pensamentos e esquadrinhar o coração. O inimigo não pode fazer nada. Quem não sabe o que nós estamos pensando, procura. Procura. Nosso Deus faz isso. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Glória, 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 glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O milagre é nosso. Em nome de Jesus. Nós vamos ver a palavra de Deus lá no Salmo de número 1. O Salmo de número 1. O Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, prosperará. Amém. Amém? Glória a Deus. Você está de pé? Quer sentar? Irmãos, graças a Deus que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, na congregação. Hoje era o segundo culto, que nós só tivemos o primeiro, às 8h30 da manhã.
e agora o segundo, às 20 horas. Nós estamos nessa campanha chamada 7 bênçãos que precisamos ter durante o ano. E a bênção que nós estamos buscando, desejando e querendo é a bênção chamada prosperidade. Esta bênção é a número 5, porque falta agora mais 2 bênçãos. A no próximo domingo, quarta que vem, e no dia 19 e na quarta-feira logo a seguir. E aí então, a bênção da prosperidade. O que é a prosperidade? Ser bem sucedido, nada faltar. A prosperidade é aquilo que nos leva ao crescimento, às conquistas, às realizações ao longo da vida, ao longo do dia, da semana, do mês e dos anos. Esta bênção chamada prosperidade não é uma bênção que a gente pede para Deus dizer: Pai, eu tenho fé, então me dá prosperidade. Não. A prosperidade, ela passa pela fé, mas também ela precisa de obediência e fidelidade. Porque a bênção da prosperidade é a bênção que está na vida daquele que Deus anda com ele. Por isso que o que a gente tem que fazer para alcançar essa bênção é procurar andar com Deus. Mas como que a gente anda com Deus? É agradando. Se a gente agradar o Senhor, Salmo 37, 4, agrada o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando a gente anda com Deus e Deus anda conosco, então esta bênção vai estar conosco, aonde a gente estiver. Não importa o lugar, pode ser um lugar rico, abastado, ou pode ser um lugar simples e sem nada. Mas se a bênção de Deus estiver em nossa vida, a gente muda aquele lugar. Porque aquele que tem a bênção da prosperidade não é o lugar que muda ele, mas é ele que muda o lugar aonde ele está. Aonde ele chega naquele lugar muda. Domingo nós pegamos o exemplo de José, o que chegou a ser o governador do Egito. O José, Deus andava com ele. Por quê? Porque ele tinha curiosidade, ele tinha vontade. Quando o pai dele, Israel, falava das experiências que ele havia tido com Deus, que o seu avô Abraão tinha tido com Deus, que o seu pai tinha tido com Deus, os outros seus irmãos saíram fora. Não, você não está com nada não. Mas José ficava ali, sentado junto com o pai dele, ouvindo, aprendendo. E às vezes até perguntando. E isso foi fazendo o quê? Foi fazendo com que Deus entrasse nele. E Deus começasse a andar com ele. José ele temia tanto a Deus que ele não fazia nada de errado. Ele cresceu assim. E a partir daí, Deus colocou dentro dele uma vontade de ser um grande vencedor na vida. Então ele tinha sonhos e falava. Os irmãos de inveja e começaram a trabalhar ao contrário, para que aquilo não acontecesse. Jogou ele dentro da cisterna, vendeu ele para uma terra distante para ele morrer, mas só que ele morreu. Por quê? Porque a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Quando ele entra no Egito, ele entra como escravo e se torna o administrador da casa do oficial do exército do Egito, chamado Potifar. Acontece um problema com a mulher do Potifar e ela acusa José, mentindo. José vai parar na prisão, o Senhor era com ele, que prosperou naquele lugar, naquela prisão. De prisioneiro, ele se tornou administrador da prisão. Foi esquecido pelo copeiro-chefe, mas no tempo certo, assumiu o governo
do Egito. Ele estava com mais ou menos 30 anos quando ele assume o governo do Egito. E quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha mais ou menos 17 anos, pois ele era um adolescente. Aí nós vemos o quê? Que em todo lugar que ele passou, a Bíblia fala o quê? O Senhor era com ele. E por ele, o Senhor ser com ele, aonde ele estava, a bênção também estava. Hoje eu quero pegar o exemplo de Abrão. Abrão foi o avô de José. Abraão foi chamado pelo Senhor, lá em Gênesis capítulo 12, até lá pelo versículo 3, a Bíblia fala o quê? E o Senhor chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E este Abraão, ele abandona tudo e vai para um lugar que ele não sabia onde. Em Hebreus 11:8 diz que ele saiu pela fé, peregrinando na terra da promessa, como em terra alheia, sob os comandos do Senhor. Mas uma coisa que Deus falou para Abraão: eu vou te engrandecer teu nome, ser tu uma bênção. Quando Deus disse isso, Deus estava dizendo: você não será um abençoado, você será a minha bênção. Aonde você estiver, aonde você se encontrar, você vai ser a minha bênção, você é uma bênção. E esse Abraão saiu. O Abraão, já com o passar do tempo, passou a chamar Abraão. Abraão quer dizer pai exaltado, e Abraão pai de multidões. Olha só, esse foi o que Deus chamou. Porque a bênção da prosperidade, ela é aquela bênção que acontece na vida daquele que procura andar segundo os comandos do Senhor. Eu li um trecho do Salmo de número 1, por quê? Porque quando Abraão recebe o chamado de Deus, ele é um cara rico. Porque o seu pai, chamado Terá, ele era um vendedor de esculturas. Naquela época, as pessoas se agarravam a tudo enquanto era Deus que pudesse existir. Então ele era um construtor de esculturas, ele era um comerciante e ele era muito rico, porque as pessoas adoravam a Deus como o sol. Aí ele desenhava alguma coisa parecida com o sol. Alguém adorava a lua, ele desenhava uma coisa parecendo com a lua e falava: aqui é Deus. As pessoas adoravam uma árvore frutífera, aí ele fazia uma árvore e falava: essa escultura é Deus para a sua vida. As pessoas adoravam a terra, então ele fazia uma escultura e vendia como Deus para aquela pessoa. A pessoa adorava o rio, então ele fazia uma escultura parecida com o rio e assim ele vendia. Então, ele era um homem muito rico. Só que o Abraão, ele não aceitava aquilo. Ele queria e procurava alguém que fosse maior do que tudo isso, maior do que o sol, maior do que a lua, alguém que fosse maior do que o rio, maior do que a terra, alguém que fosse maior do que uma árvore. E tudo isso foi chamando a atenção do próprio Deus para com a sua vida. Por isso que Deus o chama, porque ele não queria aceitar a forma de vida que o seu pai vivia. Então ele não queria aceitar aquilo. Não, tem um Deus maior do que isso, tem alguém melhor do que isso. Então isso chamou a atenção de Deus. Por isso que Deus o chama. Agora imagina ele chegando em casa e dizendo: olha, o Deus falou comigo. Que Deus? Aí o pai dele começava a mostrar: é o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus Estrela, é o Deus Rio, é o Deus Terra, é o Deus Árvore, é o Deus Vento.
Mas o que ele falou? Ele falou para mim sair daqui, sair de casa, do meio dos meus parentes, ir para um lugar que ele ia mostrar para mim, que ele prometeu de engrandecer meu nome e disse que eu fosse uma bênção. O quê? Você abandonar tudo, toda a nossa riqueza, a nossa casa, o nosso comércio? Que Deus é esse? Então aqui ó, ele não ficou parado no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O que não tem compromisso, principalmente com Deus. Porque quando a gente abre mão de qualquer coisa para estar com o Senhor, na presença do Senhor, para viver com o Senhor e procurar fazer de tudo para que Deus viva conosco, aparece a pessoa, peraí, você está ficando doido. Você vai deixar os rolezinhos, os barzinhos, você vai deixar a vida que a gente tem regalada para tentar viver uma vida certinha? O que é isso? Você está ficando doido. Se a gente não tiver força de vontade, determinação, a gente vai, desiste. Porque os más conselhos vão aparecer. E aí ele diz: não se detém no caminho do pecador, não fica parado, não fica detido. Abrão não ficou detido no conselho, nas atitudes que as outras pessoas viviam e faziam. Não se assentou à roda dos escarnecedores que zombam principalmente de Deus. Mas o que ele procurou fazer? Meditar na lei de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, no agir de Deus na sua vida. Bernardo pega a mulher dele, a Sara, pegou um sobrinho que ele cuidou porque ele perdeu os seus pais muito cedo, então ele vivia com este Abrão. E assim, esse sobrinho foi com ele, chamado Ló. E assim, igreja, Abraão prosperou, cresceu, avançou. Qualquer lugar que ele ia, ele alcançava êxito. Qualquer negócio que ele fazia, o Senhor o abençoava. De tal maneira que de repente ele tinha animais, ele tinha empregados, ele formou um povo e cresceu tanto que o sobrinho dele também cresceu em estatura como homem, casou, constituiu família e por ele estar com Abraão, ele também prosperou. Chegou um ponto, uma altura da vida, que a terra onde eles estavam não tinha condição de sustentar todos eles, os animais, os empregados e tudo que eles tinham. Aí eles tiveram que dividir, separar. Aí Abraão chamou seu sobrinho e diz: ó, nós vamos ter que separar, que os nossos pastores, os que cuidam do nosso animal, estão brigando. Porque, por causa dos pastos, a terra não está dando condição, conta de nos sustentar. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim os dois subiram no monte. E lá de cima, eles foram decidir para que lado cada um ia. E aí Abraão chamou ele e disse: você escolhe primeiro. Para onde você quer ir? Aí lá no monte eles olharam. De um lado estava o deserto, sem nada, não tinha nada. E do outro lado estavam as campinas regadas por águas verdejantes, uma campina com terra fértil, que inclusive tinha até cidades edificadas. O Ló cresceu muito, não, eu vou para as campinas. Eu escolho primeiro? Isso, você pode escolher. O lado que você for, eu vou para o lado. Então eu posso escolher? Pode. Então Ló escolheu ir para as campinas, aonde o pasto era verdejante, aonde era regado
por águas, aonde havia cidades edificadas. Então já que você vai para lá, eu vou para cá. Aí Abraão foi todo o deserto. E lá no deserto, ele prosperou, ele cresceu, ele edificou altares ao Senhor, ele invocava o nome do Senhor. Por quê? Porque mostrava que não era o lugar que iria fazê-lo, mas ele ia fazer aquele lugar. E Abraão, que agora se torna o Abraão, Deus então o abençoa poderosamente. O deserto não era problema para ele, porque ele estava sobre os cuidados de Deus. Porque a pessoa que tem a bênção da prosperidade, ele está sob os cuidados de Deus aqui na terra. E Abraão estava sob os cuidados de Deus aqui na terra. Por isso que lá no deserto tudo dava certo para ele. E o Ló, que foi para as campinas, começou a dar tudo errado. Já começou um ataque de 5 reis, aquela região. O Ló com família e tudo foi levado escravo, cativos. Abraão, aonde ele estava, assim que ele ficou sabendo, ele reuniu os seus homens e foram lá e derrotaram 5 reis e libertaram Ló do cativo. Ló, como não quis ir viver com ele, aí Ló começou a ter outros problemas. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade muito liberal na forma de pecado. E esse pecado chegou até Deus. E Deus veio pessoalmente para intervir naquela situação. Mas antes de Deus ir para lá, ele passou na tenda de Abraão, que intercedeu por Ló. Porque o anjo falou: o pecado desse povo chegou até mim, eu tenho que destruí-los, eu vou acabar com a cidade. Mas ele recebe a intercessão de Abraão. E Ló só não foi destruído, porque antes que o fogo caísse em Sodoma e Gomorra, o anjo tirou ele de lá. Mas o final da vida de Ló foi numa caverna, embriagado, sendo pai dos filhos das suas filhas. Agora, e o Abraão? Onde ele estava no deserto? Prosperando, crescendo, sendo abençoado, porque Deus estava cuidando de tudo para ele. E é isso que demonstra a pessoa que procura fazer de tudo para que Deus ande com ele. E Deus andava com Abraão. E aí ele se tornou como uma árvore plantada junto à corrente de água, cuja folhagem não murchava, não caía, os galhos não murchavam, mas no tempo certo ele dava seu fruto. E tudo que ele fazia era bem sucedido. Ele prosperava, ele avançava, ele conquistava, ele realizava, porque a presença de Deus com ele fazia então a diferença. E isso não mudou até os dias de hoje. A presença do Senhor na vida de alguém que Deus anda com ele, a prosperidade do Senhor está sempre presente na sua vida. A prosperidade de Deus está sempre com essa pessoa, está sempre andando com ela, por onde quer que ela for, por onde quer que ela andar. A prosperidade do Senhor está com essa vida. Ele nunca termina um ano a mesma coisa que começou. Às vezes pelo contrário, às vezes dentro daquele ano ele cresce tanto, avança tanto, conquista tanto, que muitas pessoas lhe têm inveja. Falam: ó, fulano de tal, como que ele cresce na vida, como que ele melhora na vida, como que ele avança na vida. Mas tudo que ele está conquistando, que ele está realizando, é por causa da presença de Deus com ele. A pessoa que anda com Deus, o que
28, de 1 a 14. Então, Deuteronômio 28, de 1 a 14, é uma palavra do Senhor que ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra, a minha voz, guarda e pratica, esta pessoa será abençoada aonde ele estiver. Ela vai ser abençoada se estiver na cidade, ela vai ser abençoada se ela estiver no campo. Ela será abençoada no fruto do seu ventre, como o ventre dos seus animais. Será abençoada a terra aonde ela estiver. Por um caminho, os inimigos vêm contra ti, mas por 7 eles fogem da tua presença. Porque o Senhor determina que a bênção esteja com ele e por onde ele andar. Por onde ele colocar a mão, o Senhor abençoará. Os povos verão que é chamado pelo nome do Senhor terá medo. Como as pessoas daquela época tinham medo, temiam quando falavam de Abraão. Ninguém queria fazer nada contra ele, porque falava: o Deus de Abraão age por ele. O Deus de Abraão é com ele. Não podemos mexer com ele, não. Nas peregrinações de Abraão, nas terras de Canaã, Deus estava agindo de forma poderosa, de maneira que nenhum outro povo tentava-se contra eles, porque sabiam que não estavam tentando com ele, mas com o Deus dele, porque Deus andava com ele. Então, Deuteronômio 28 faz com que esta palavra venha nos fim. Ele diz: emprestarás a muita gente, nem que não tomarás emprestado, porque o Senhor abre para você o céu, para derramar chuva no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Toda a obra das tuas mãos. O Senhor te coloca por cabeça e não por cauda. Ele te coloca por cima e não por baixo. Isso sim, você ouvir a sua palavra, guardar e cumprir. Não vou atrás de nenhum outro Deus, mas se você permanecer comigo, eu ficarei com você. Então, a prosperidade é uma bênção na vida daqueles que creem. A prosperidade é uma bênção na vida daqueles, além de crer, obedecem, andam de acordo com a orientação. Como diz o salmista, medita nela dia e noite. É como aquela pregação que a gente fez na libertação, que a gente disse que conhecereis a verdade e ela te libertará. Se pois o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Quem é a verdade? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quer dizer, nós passamos a viver a vida de Deus em nós. Observe que domingo é a ceia, por isso que a gente participa da ceia. Por isso nós temos esse momento que a gente come do pão, bebe do cálice, do suco da videira. Para quê? Para que nós sejamos um no Senhor e o Senhor seja um em nós. Mas não só para mostrar para as pessoas, mas para ser para as pessoas aquilo que Deus é aqui na terra, através da nossa vida. Então, tudo que Ele faz vai dar certo. A bênção da prosperidade vai estar na sua vida. Então, que a bênção da prosperidade esteja na tua vida, esteja com você. Que a bênção da prosperidade possa te alcançar em nome de Jesus. Porque a bênção da prosperidade é a bênção da presença do próprio Deus conosco. Amém? Senhor Deus, tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração. E eu te agradeço. Para que possa, Deus, o Senhor, abençoar cada vida presente. Para que possa, Deus, manter nos teus corações os teus ensinamentos. E na medida, Pai, que vão aprendendo novas coisas, vão aderindo, vão colocando em prática, vão colocando em seus corações e vida para receber
nós sabemos que não iremos ser feito pelo lugar que nós estivermos, mas o lugar que nós estivermos será feito pela nossa presença ali, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a vida desses que estão assistindo este culto, e esta água que está indo lá do seu aparelho, que ela se torne o remédio para a tua saúde, mas também ela seja a unção que você precisa para viver e ser como você aprendeu nesta palavra, que hoje o Senhor traz ao teu coração, ao teu espírito, em nome de Jesus.